De Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo 6, 3 versos tão somente, do 1 ao 3. Eu vou levar aproximadamente 20 minutos para a gente poder estar dentro do horário, e vai ser uma bênção. Vocês dizem amém? Vocês me abençoam? Amém. Então tá. Diz assim o texto: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente, e ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos em Sua presença, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva serôdia, que rega a terra. E outras versões estão assim: e ele virá como a chuva de inverno e também a chuva de primavera. Amém? Curva a sua cabeça. Obrigado, Senhor, porque podemos ouvir a tua voz. Aliás, continuar ouvindo. Que o Senhor nos ajude para que nós possamos nos fazer entendido. Para tanto, eu quero declarar minha total dependência, que o Espírito Santo possa falar a cada um de uma forma audível. Precisamos ouvir e entender o que tu falas. Assim, conduza-nos e nos ajuda, Senhor, a receber aquilo para o qual o Senhor tem nos trazido nesta noite. Me dê sabedoria, graça e unção, para que eu me faça entendido por conta dessa palavra, que a tua presença seja tensa. Nosso tema vai ser renovação espiritual. Renovação espiritual. Nós temos aqui um texto onde Deus está exatamente tratando com o seu povo judeu, e todas as vezes que eu prego sobre o Antigo Testamento, você vai encontrar no Antigo Testamento as leis, né? Você vai encontrar ali os costumes, você vai encontrar ali as tipologias, as simbologias. Tem momento que é alegórico, tem momento que é simbólico, tem momento que é literal, mas o que sobrepõe todas essas questões de ordem teológica é porque a Bíblia nos revela o caráter de Deus. O caráter de Deus. E quando nós falamos de uma renovação espiritual, nós precisamos entender que todo homem, seja ele cristão ou não, seja ele de qualquer que for a religião ou não, ele tem na sua composição a parte espiritual, porque segundo o apóstolo Paulo, primeira carta de apóstolo Paulo aos Tessalonicenses 5:23, ele diz que o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados até a volta do Senhor. Paulo está trazendo para nós um conceito de tricotomia, que é a ciência que divide algo em 3 partes. Queiramos ou não, todo homem tem a sua parte espiritual. Não necessariamente são espirituais aqueles que são cristãos ou que têm qualquer outra religião. Não, o homem, em razão da sua criação, do seu nascimento, o homem já nasce com essas composições. Ele é espírito, ele é alma e ele é corpo. Para que nós possamos falar de uma renovação espiritual, nós precisamos entender que toda renovação espiritual ela se dá exatamente quando nós paramos para refletir acerca da nossa relação com Deus. Da nossa relação com Deus. Eu pregava pela manhã
um tema bastante palpitante, oportuno, atual, que é exatamente sobre eternidade. Eternidade, que é algo que a gente precisa ouvir mais, ter um conhecimento, porque é sabido que todo homem é um ser eterno. Todo homem é um ser eterno. Porém, o livre-arbítrio que Deus nos deu está exatamente no quesito da escolha. Todo homem é espiritual, mas é em vida que nós escolhemos com quem nós vamos passar a nossa eternidade, né? Por isso que Deus, para poder resolver o problema do homem que foi prejudicado por causa do pecado, Deus amou o mundo e enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça. Um perecimento em âmbito espiritual, um perecimento que vai ser eternizado pela ausência de Deus na vida desse ser, embora ele seja um ser espiritual. Um homem que tenta andar sem Deus, ele está mortificado no seu espírito. Embora ele tenha um espírito, porque ele é um ser composto, dentro dessa composição, ele tem o que nós denominamos o espírito do homem. Nós podemos falar rapidamente dos 5 sentidos, do espírito, da alma e do corpo. A começar no corpo, nós temos visão, audição, olfato, paladar e tato. O nosso corpo se relaciona com os outros seres, com esse mundo, né? No que tange você materializar o seu momento aqui e você se relacionar. Mas a alma também, ela tem os seus 5 sentidos. Quais são os sentidos da alma? Imaginação, consciência, raciocínio, afeição e memória. O que nos torna um ser com uma personalidade. A nossa alma é ela que interage no campo da afeição, do amor, da vontade, do juízo de valor. Então a nossa alma, ela se utiliza desses 5 sentidos para se relacionar. Porém, Deus é tão perfeito, assim como Deus deu 5 sentidos ao corpo e à alma, Deus também deu 5 sentidos ao espírito. E a pergunta é: vocês ainda estão aí? Amém. Glória a Deus. Quais são os 5 sentidos do espírito? Fé, esperança, devoção, reverência e adoração. Tudo que tange ao espírito, ele vai ter a sua relação com Deus, para que ele possa receber de Deus e viver as promessas de Deus. Por que, pastor? O senhor está pregando no domingo à noite um tema que seria bastante oportuno se fosse um tema de quarta-feira, um tema de campanha de avivamento, um tema de conferência. Eu estou pregando esse tema, sabe por quê? Porque Deus me manda pregar. Porque de repente Deus quer falar com você, você que está aí. Quem sabe você está tudo bem nos seus 5 sentidos do corpo? Quem sabe você está tudo bem nos seus 5 sentidos da alma? Mas quem sabe há uma deficiência no que tange aos 5 sentidos da onde? Do espírito. Como está a tua fé? O profeta, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A pergunta que não quer calar é a seguinte: você conhece Deus? Deus é o ser mais propagado no planeta. Porque você olha para a criação e você sabe que existe um Criador, alguém que está monitorando e preservando para que a terra, né, ela tenha a sua eficácia, eficiência e as coisas funcionem a bem da humanidade. Deus é o ser mais propagado.
Entretanto, milhares, centenas de milhares de pessoas ouviram falar de Deus, mas não o conhecem. Jó, no livro de Jó 42:5, ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Todo avivamento espiritual, ele precisa ser precedido no nosso relacionamento ou na ativação que nós temos que ter em relação a esse relacionamento de paternidade. O que é renovar? É você retomar sua posição espiritual. É você ser de novo embutido de fé, de esperança, de memória, né? É você de novo receber a devoção, a adoração, a reverência. Todos esses 5 sentidos são devidos a Deus. Como é que eu vou devolver a Deus se não houver, sobretudo na minha vida, uma renovação espiritual? O profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você, quando alguém te apresenta uma pessoa, esse aqui é o meu pastor, prazer, pastor Jorge, a pessoa dá o nome, e depois, se essa pessoa perguntar para você: você conhece o pastor Jorge? Você vai dizer assim: eu conheço pelo nome, porque alguém me apresentou. Eu não quero falar do conhecimento que você tem de Deus por ter ouvido falar, por você ser um ser consciente, por você ter memória e saber que se você chegou aqui, você assim chegou porque Deus permitiu que você chegasse, que Deus tem cuidado de você, embora você não o conheça como Ele te conhece. Eu conheço o bispo Rodney há 30 anos, eu não era casado, ele também não. Eu ia na consagração lá do padrasto dele, não sou. Se você me perguntar: você conhece o bispo Rodney? Eu digo: conheço. Conheço de andar com ele 30 anos. Mas mais do que eu conheço, a esposa dele conhece mais do que eu. E mais do que a esposa, Deus o conhece mais do que nós. É inadmissível. Deus tem um conhecimento profundo da tua vida, conhecia os teus pormenores, as tuas fragilidades, as tuas vulnerabilidades, os teus receios e os teus medos. Todas essas coisas Deus consegue abarcar porque Ele conhece. Em contrapartida, talvez você não o conheça na proporção que Deus gostaria que você o conhecesse. A renovação se dá exatamente quando você retoma a sua posição espiritual. Quem sabe você está enfraquecido, né? Na sua fé, na sua esperança, na sua adoração. Como você vai adorar e devolver a Deus aquilo que lhe é devido, se a tua fé não está plena? Se algumas coisas têm saído do seu controle, se você não se sente preferido, se de alguma forma você acha que você pode conduzir a sua vida tão somente crendo em Deus e não precisar se relacionar ou ser membro de uma igreja. Veja bem, quem constituiu a igreja foi o próprio Deus. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus diz: eu edificarei o que? A igreja? Não, a minha igreja. Quando você se torna igreja, você se torna propriedade exclusiva de Deus, por aceitação. Você se faz protegido em razão de uma promessa. Não tem como a gente viver o que não é real.
real, eu não estou bem espiritualmente. Mundo real, eu preciso voltar para Jesus. Mundo real, eu preciso me reintegrar, eu preciso reativar minha esperança, eu preciso reativar minha fé, porque eu tenho, nessa composição tricotômica, eu tenho parte denominada espírito, e para que esse espírito possa ser renovado, a minha fé precisa ser renovada, revalidada. A minha consciência em razão de um Deus que me criou, que tem me guardado, e mais do que isso, eu vou te perguntar se você está sentado. Ouça o que eu vou dizer. A falta de uma renovação espiritual pode prejudicar a sua eternidade. Nós fazemos escolhas. Escolher viver uma eternidade com Deus significa você reativar o teu lado espiritual. Sabe por quê? Porque sem a reativação, renovação do nosso espírito, nós não vamos agradar a Deus. Nós não vamos agradar a Deus. Imaginemos, para que eu possa conhecer uma pessoa e agradar essa pessoa, para que eu possa agradar uma pessoa, eu tenho que conhecê-la. Como nós vamos agradar a Deus se nós não conhecemos? Diz o profeta, ele fez a ferida e a curará. Você lembra quando a sua mãe te dava aí um puxão de orelha, te botava de castigo, dizia que não ia comprar o lanche do McDonald's, dizendo que você ia ficar sem a Coca-Cola do almoço, né? Você sabia, ou naquele momento pontual você dizia, poxa, minha mãe é muito mal. Aí depois ela te cobria de carinho, você dizia, minha mãe é muito boa. É circunstancial, né? Deus faz a mesma coisa. Às vezes Ele faz a ferida. Não é que Deus faça, porque eu não consigo conceber Deus fazendo a ferida. Nós nos ferimos em razão do livre-arbítrio. A vontade permissiva de Deus, ela permite que eu faça as minhas escolhas desacertadas. Eu colha, cuidado para não cair, eu colha, né, os desacertos da minha semeadura, e portanto, por eu não ser bem sucedido, eu me firo, e eu agora, o profeta diz, ele fez a ferida, não tem no sentido de ação ativa, ou vontade ativa. Deus nunca vai te ferir, mas Ele vai permitir que quando você faz uma escolha errada, sem pedir ajuda a Ele, Ele vai deixar você ter a sua experiência, e quem sabe, nessa permissividade de Deus, você agora vai vir para Ele um pouco quebrado, desanimado, frustrado, e aí Ele entra, no segundo dia eu te curo, e no terceiro dia eu te ressuscito. Aleluia! O que Deus quer? Nos ressuscitar. O que Deus quer? Que nós o conheçamos, não mais de ouvir falar, mas de com Ele andar. E eu quero dizer a você que essa autoridade que Deus quer te devolver, olha, a nossa igreja é uma igreja tão boa, nós somos uma igreja de família, que culto lindo. Eu estava pensando, se eu não fosse crente, eu ia me converter hoje, e sem antes da palavra do pastor, sabia quem é o pastor da igreja? Eu já teria me convertido com a abertura da bispa, com o louvor da Marine, com a abertura de Marine, com o ofertório de Marine, com o pessoal do louvor, da dança, um lugar lindo, poderoso, e dizer, meu Deus, quem diria que em Itaipuaçu tem uma igreja tão abençoada? E quantas vezes eu fico em casa, deixando de desfrutar, ou deixando de engrossar a minha fé, a minha esperança, a minha adoração, a minha reverência, o meu temor, quando eu acho que essas coisas não são necessárias,
significa dizer que eu estou vivendo uma morte espiritual precoce. Porque todo homem que passar para a eternidade sem Deus, esse homem vai morrer eternamente. Nós temos em vida a oportunidade de viver uma renovação espiritual. Então, eu queria que você se conectasse. Eu gostaria que o Espírito Santo te envolvesse, que o Espírito Santo pudesse fazer emergir, que há um clamor no seu espírito. Sabe por quê? Porque o espírito homem, ele só se alimenta, ele só se fortalece quando há uma conexão entre a terra e o céu, quando você tem uma conexão plena com Deus. Não é certo você dizer: eu não estou frequentando nenhuma igreja, mas eu estou muito bem espiritual. Não é verdade. A fé vem pelo ouvir a palavra. Se Jesus entendesse que não era necessário uma igreja, ele não teria edificado. Se Jesus entendesse que você poderia não ser cristão ou ser um ser espiritual em casa, ele não ia edificar a sua igreja. Se Jesus não soubesse que você luta contra demônios, ele não diria: edificaria a minha igreja e as portas do inferno não vão te vencer. Se não fosse necessário você estar congregando, Paulo não diria que nós somos membros do corpo de Cristo. Paulo também diz que cada membro, quando é fortalecido, esse corpo denominado igreja é funcional em razão do avivamento. O que Deus tem para mim e para você nesta noite? Uma renovação. Em pleno domingo, Deus te traz na sua casa e diz assim para você: eu quero renovar o seu espírito. Depois que eu renovar o seu espírito, eu vou ajeitar a sua alma e eu vou curar o seu corpo. Mas o âmago do ser do homem reside exatamente no seu espírito. Por isso que Deus nos fez, definido o homem: eu sou um espírito que tem uma alma que habita no corpo. A parte mais importante do meu ser é o meu espírito. Se ele está bem com Deus, tudo em mim vai bem. Ainda que eu passe por os transtornos pontuais da vida, mas eu fortalecido em Deus, ele diz para mim o seguinte: Jorge, o teu choro só pode durar uma noite, mas pela manhã virá a sua alegria. Fui moço, hoje sou velho. Meu caso era de Davi, mas nunca vi o justo desamparado e a sua descendência a mendigar o pão. Deus cuida daqueles que são seus. E eu quero te convidar a uma renovação espiritual. O que é que eu preciso fazer, pastor? Simples assim. Sai do seu lugar e vem à frente, que eu vou orar com a bispa e com a pastora Marinha e Daniel. Vamos ficar de pé. Eu não falei que eu ia terminar sempre. Você pode vir. Você que nos visita pode vir. Você que